Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com grande alegria, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes e concluímos o tempo pascal. Nesse vídeo, nós vamos meditar um pouco sobre esta solenidade e sobre a pessoa e a missão do Espírito Santo. O evangelho que a igreja proclama neste domingo é de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Nós já ouvimos este evangelho no início do tempo pascal. E a tônica naquele momento era falar desta aparição de Jesus ressuscitado para mostrar aos discípulos que ele estava vivo. Mas a tônica com a qual a igreja proclama neste domingo este evangelho é este fato de que Jesus sopra sobre os apóstolos e lhes comunica o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o grande dom do ressuscitado. E esta realidade vai se manifestar plenamente, a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no dia de Pentecostes. E aqui, então, nós temos uma ligação entre a solenidade que nós celebramos há alguns dias atrás, a Ascensão, e o mistério de Pentecostes. Através da Ascensão, Jesus volta para o céu e Jesus, então, cumpre a promessa de Deus. A ascensão de Cristo pode ser considerada como a epiclesis, essa palavra grega que significa invocação ou intercessão. Então, pode ser a epiclese, para que o Pai envie o Espírito. Então, a ascensão de Cristo pode ser considerada como a epiclesis por excelência. Em resposta à invocação do Filho, o Pai envia o Espírito Santo em Pentecostes e continua-o enviando para constituir o corpo de Cristo, que é a Igreja. Também Santo Euredo, ele tem uma expressão muito bonita, que ele fala que com a ascensão de Nosso Senhor, houve uma troca muito fecunda, uma troca benigna entre o céu e a terra. Ele diz assim: "Aconteceu então uma troca muito benigna com a ascensão. A humanidade de Cristo subiu da terra para o céu. E hoje, a partir do céu, desce sobre nós o Espírito Santo." Jesus, então, se aparta de nós, mas não nos deixa sozinhos. Envia o seu Espírito. Há esta troca benigna. A segunda pessoa da Santíssima Trindade volta para o céu, suplica ao Pai, e eles, então, enviam a terceira pessoa da Santíssima Trindade até nós. A festa de Pentecostes, ela tem um lugar 50 dias após a Páscoa. É interessante esse número, porque esse número 50 representa plenitude, tal como o número 7 na Bíblia. O número 7, ele representa plenitude, por isso também os 7 dons do Espírito, os 7 sacramentos da Igreja. Então, o 50 tem a ver, tá ligado com isso, com também o número 7, porque 7 vezes 7, 49. E então o 50 é o dia do Espírito. É essa plenitude, a completude do mistério pascal. Então, Pentecostes é celebrado depois de uma semana de semanas. Então, nós temos aqui, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e então celebramos a solenidade do Espírito, que é a plenitude de todo o mistério pascal. O envio do Espírito Santo é parte integrante do mistério pascal. Glorificado à direita do Pai,
Jesus recebeu o Espírito Santo prometido e o derramou. O Espírito da promessa, o Espírito Santo, é por excelência o dom escatológico, ou seja, o dom que abre esta realidade do fim dos tempos, dos tempos em que se consumaram a salvação. O Espírito Santo é por excelência o dom escatológico. Jesus na cruz diz: tudo está consumado, a salvação está realizada. E o Espírito Santo é quem sela, quem chancela este tempo salvífico realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. O evento de Pentecostes sinaliza a chegada dos últimos tempos, conforme também nós lemos tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como também no livro de Joel, no capítulo 3. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. De fato, nós já estamos nos últimos tempos, que é o tempo da igreja, o tempo em que nós aguardamos a plena manifestação de Deus e então nós teremos o fim desse mundo. Mas nós já estamos nos últimos tempos. Por quê? A salvação já foi realizada. Ela já está concluída em Cristo. Agora nós estamos no tempo da igreja em que o Espírito está aplicando esta salvação na vida dos crentes e na vida daqueles que se deixam envolver pela graça de Deus. Nós podemos dizer, então, que há uma dupla missão da Santíssima Trindade na Terra. Primeiramente, há uma missão do Filho e depois há uma missão do Espírito. Então, são duas as pessoas divinas a visitar e a realizar a missão, a obra salvífica do ser humano nesta terra. O Filho faz isso pessoalmente, se encarna como uma pessoa nesta terra, e o Espírito o faz de uma outra forma, conforme nós vamos ver. Do seio da Trindade, tanto o Filho quanto o Espírito são enviados em missão. E aqui, Gálatas 4:6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito. Também no tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então, o Filho é enviado e o Espírito é enviado. Este verbo que é o verbo apostelo. Daí vem a palavra apóstolo, né? Então, apóstolo é um enviado. Então, o Filho é enviado e o Espírito é enviado. Os dois vêm em missão a esta terra. As missões do Filho e a do Espírito são inseparáveis. Quando Deus envia seu verbo, envia sempre o seu sopro, nos diz o Catecismo no número 689. Esse dado pode ser entrevisto desde a criação, na qual Deus cria pela palavra e dá vida pelo seu sopro. Também nós podemos ver no Salmo 33, versículo 4. O céu foi feito com a palavra do Senhor, e o seu exército com o sopro de sua boca. Entre o Filho e o Espírito há sempre uma colaboração e uma partilha natural. Porém, apesar de intimamente inseparáveis, Jesus e o Espírito não são idênticos. São duas pessoas distintas e também com missões distintas na obra da salvação. Eles são duas pessoas distintas que atuam, cada uma da sua maneira, na mesma obra da salvação. Cristo e o Espírito juntos empreendem a mesma atividade. Os fiéis são justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Nos diz a São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. Apesar de idênticas na sua meta, as missões do Filho e do Espírito são diferentes nas suas manifestações. Segundo Ladária, a missão do Filho, com base na encarnação, constituiu uma manifestação sensível, única e irrepetível. Então, o Verbo se encarna. Já a missão do Espírito revela-se como uma atuação velada na missão de Jesus. Então, Jesus age no poder do Espírito Santo. E como manifestação visível e pessoal em Pentecostes e depois. Então, o Espírito ali se manifesta visivelmente, de maneira muito pessoal.
Na sua missão, o Consolador atualiza, e essa palavra é muito importante para nós entendermos qual é a ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa e na vida da igreja. Na sua missão, o Consolador, diz aqui o teólogo Bruno Forte, o Consolador atualiza a obra de Cristo, tornando-a presente e operante na variedade da história humana, na variedade da história, na história da igreja. Então, é o Espírito quem torna atual a obra de Cristo. Por isso, é o Espírito quem atua na vida da igreja, nos sacramentos da igreja, na vida de cada crente, para atualizar a obra de Cristo nessas instâncias. E esta manifestação do Espírito Santo, ela se dá no momento devido. Nós percebemos o Espírito atuando desde o início da Sagrada Escritura, desde o início da história da salvação, como nós vemos o Espírito que pairava sobre as águas, o Espírito que foi dado a Moisés e depois também aqueles ajudantes de Moisés, o Espírito que atua sobre os profetas. No entanto, esta ação ainda não era uma ação plena, ela era uma ação mais pontual. Depois, então, a partir da missão de Jesus, Jesus então promete o Espírito Santo que viria e atuaria na igreja de maneira permanente. Por isso, São Gregório de Nazianzo ele fala desta pedagogia com a qual Deus vai enviando as pessoas divinas e Deus vai manifestando também as próprias pessoas divinas da Santíssima Trindade. São Gregório de Nazianzo ele diz assim: o Antigo Testamento revela-nos claramente o Pai, enquanto que o Filho ficou esquecido na penumbra. O Novo Testamento revelou-nos claramente o Filho e somente indiretamente nos fez entender a divindade do Espírito Santo. Mas agora, o Espírito habita em nosso meio e dá-nos uma demonstração mais evidente do que ele é. Não teria sido prudente proclamar abertamente a divindade do Filho antes que fosse reconhecida a divindade do Pai, ou impor a função do Espírito, se é lícito expressar-se numa forma tão ousada, quando ainda a divindade do Filho não era ainda reconhecida. Depois, então, da manifestação do Filho, e ele cumprindo a missão dele nesta terra, ele volta para o Pai, então o Espírito é enviado e ele se manifesta, então, pessoalmente em Pentecostes e depois na vida da igreja. Nós podemos dizer que o Espírito e Cristo realizam a mesma obra salvífica, só que de maneiras diferentes, como nós também falamos acima. A obra de Cristo, nós podemos dizer que ela é uma obra salvífica objetiva, e a obra do Espírito é uma obra salvífica subjetiva. Ou seja, Cristo, ele morre na cruz para salvar todos os homens. E esta salvação, então, é clara, é visível, é sensível. Ele a realiza no seu corpo, na oferta do seu corpo, do seu ser inteiramente em sacrifício para a salvação da humanidade. E essa salvação é comunicada para todos. Tanto é que Cristo revela: eu não quero que nenhum se perca daqueles que o Pai me confiou. Então Jesus realiza a salvação para todos. E quando Jesus realiza essa salvação, ele diz: tudo está consumado, porque aquilo que de máximo Deus poderia fazer para nos salvar está realizado em Cristo. No entanto, portanto, nós já estamos salvos. No entanto, não estamos salvos ainda. Porque objetivamente, daquilo da parte de Deus que precisava ser feito para que nós fôssemos salvos, já está feito. Agora é preciso que nós tomemos posse dessa salvação e permitamos que essa salvação opere em nós. E quem faz isso? É o Espírito. Então, Jesus, ele realiza a salvação para todos. O Espírito Santo realiza esta salvação em cada um. Então, o Espírito aplica, ele atualiza a obra salvadora de Cristo na vida de cada crente. Então, ele realiza de maneira pessoal. Por isso que a ação do Espírito ela é uma ação muito mais interior. Ela não é tanto uma ação visível como na manifestação de Cristo, que nós vimos, as pessoas que conviveram com Jesus puderam ver Jesus com os próprios olhos, tocar em Cristo. A ação do Espírito ela é uma ação interior. O Espírito age nos corações. O Espírito habita em nós como num templo para nos santificar
e realizar a obra salvífica de Cristo subjetivamente, ou seja, em cada pessoa. Cristo salva a todos. No entanto, é preciso que cada um seja salvo. E quem realiza esta salvação em cada um e quem faz a salvação de Cristo atuar em cada um é justamente o Espírito. Mas além da obra da salvação, o Espírito também realiza a obra da santificação. Então, na Igreja Católica, nós temos os santos, porque às vezes uma pessoa pode ser salva e não ser santa. Mas, obviamente, seria bom se as duas coisas coincidissem, né? Mas é o Espírito Santo também quem realiza a obra da salvação. Os padres da Igreja, eles dizem que o Espírito Santo é o grande iconógrafo de Cristo. Ele imprime em nós, ele pinta em nós a face de Cristo. E isso é a santidade. Os santos foram todos forjados pelo Espírito Santo. Eles foram formados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem realiza em nós a obra da santificação. A santidade vem do Espírito Santo. O Espírito, então, além de atuar na obra salvífica de Cristo, atualizá-la em nós, além de atuar na santificação dos fiéis, o Espírito atua diretamente na vida da igreja. E antes até da ação na vida de cada crente, o Espírito atua na vida da igreja. Ele é a alma da igreja. É ele quem a conduz e ele quem a sustenta ao longo de todos os tempos. E esta ação é visível de diversas formas na vida da igreja, mas, sobretudo, através dos sacramentos. É o Espírito Santo quem é invocado para que os sacramentos eles comuniquem a nós a graça divina. Então, em todos os sacramentos, é o Espírito Santo quem atualiza. Por isso existe em cada sacramento um momento chamado epiclésia ou epíclesis, que é a invocação do Espírito, quer sobre o pão e o vinho na Eucaristia, para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor, quer sobre a água no batismo, quer sobre a pessoa que recebe a absolvição no sacramento da confissão. Então é o Espírito Santo quem é invocado para comunicar a graça de Deus através dos sacramentos e permitir com que aquela pessoa participe e experimente a salvação. Então vamos falar mais um pouquinho de uma realidade importante que o Espírito atua, realiza especialmente no sacramento do batismo. É o Espírito Santo quem atua em nós e realiza a filiação divina. Pelo batismo, o Espírito nos faz filhos de Deus. E para São Paulo, o Espírito da filiação torna os homens filhos de Deus por meio do único Filho. Então nós nos tornamos filhos no Filho, e é quem realiza esta união ao Filho de Deus e nos configura ao Filho de Deus para que nós nos tornemos filhos adotivos no único Filho unigênito, no único Filho, né? O único Filho unigênito é redundante, né? No único Filho, que é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, São Paulo nos diz na carta aos Gálatas: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Depois também, na carta aos Romanos, São Paulo diz: o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A filiação divina de Jesus não se deixa conceber fora da relação com o Espírito Santo. Esta é tão essencial como a relação com o Pai, já que Jesus é o Filho de Deus no Espírito Santo. Outrosim, a filiação dos crentes só pode ser concebida no vínculo do Espírito Santo. Esta é a meta de toda a história da salvação, pois pelo Espírito temos parte com Deus, diz Santo Atanásio. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Pela participação, por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Olha que bonita essa citação de Santo Atanásio. E o próprio Santo Atanásio também nos diz: o Verbo assumiu a carne para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Deus se fez portador da carne para que o homem possa ser portador do Espírito. Olha que bonito. Jesus, então, ele tendo recebido
e vivido no Espírito Santo na sua humanidade, quando ele volta para o céu e leva para o céu a nossa humanidade, ele envia o Espírito Santo sobre toda a carne, ele envia o Espírito Santo sobre todo ser humano que se une a ele. E é o Espírito Santo também quem realiza na Eucaristia, na missa, o mistério da transubstanciação. É também o Espírito Santo quem, no sacramento da reconciliação, perdoa os pecados. É o Espírito Santo quem cura no sacramento da unção dos enfermos. É o Espírito quem une os casais no laço do mesmo amor através do sacramento do matrimônio e assim por diante. E também o Espírito, ele atua de maneira muito particular na missão da igreja, na missão dos apóstolos e na missão de todos aqueles que sucederam os apóstolos ao longo de todas as gerações. E tem uma citação muito bonita de Santo Efrém, de uma homilia de Santo Efrém sobre a ação do Espírito Santo, que é belíssima e nos ajuda a entender como o Espírito Santo atua no dia de Pentecostes sobre os apóstolos e na missão da igreja e na missão dos apóstolos de todos os tempos na igreja. Santo Efrém diz o seguinte: os apóstolos estiveram ali no cenáculo, na sala de cima, à espera do Espírito. Estavam ali dispostos como tochas, à espera de ser acesas pelo Espírito Santo, para iluminar toda criatura através de seus ensinamentos. Estavam ali como agricultores com a sua semente no alforje, esperando o momento em que receberiam o dom de semear. Estavam ali como marinheiros, cujo barco está amarrado no porto às ordens do Filho e à espera do vento favorável do Espírito. Estavam ali como pastores, que acabam de receber seu cajado das mãos do grande pastor de todo o redil e esperam que lhes sejam distribuídos os rebanhos. Olha que bonito. Então, Santo Efrém diz que os apóstolos estavam na sala de cima, no cenáculo, como tochas, esperando para ser acesas e então iluminar o mundo com a luz da fé. Os apóstolos estavam ali como agricultores, já com o alforje cheio de semente para ser lançado no mundo, a semente da palavra de Deus. Estavam ali como marinheiros, prontos a navegar pelos mares que o Senhor os conduzissem, esperando que soprasse o vento do Espírito para os conduzir até os confins da terra. E estavam ali como pastores que acabam de receber o cajado para pastorear os seus rebanhos. Então, aqui a beleza da ação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Então, que nós, nesta solenidade de Pentecostes, nos deixemos envolver pelo Espírito e peçamos que Deus renove o dom do Espírito que Ele nos deu no batismo, para que esse Espírito atue em nós, para que esse Espírito viva em nós e que nós verdadeiramente sejamos templos do Espírito Santo. Eu quero concluir esta homilia com um pequeno parágrafo, uma pequena citação de Santo Antônio de Pádua, quando ele fala do mistério de Pentecostes. E ele fala ali, então os apóstolos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então Santo Antônio comenta o seguinte: e começaram a falar. Este é o sinal da plenitude, o copo cheio que transborda, o fogo que não pode conter-se. Essas diversas línguas são as diferentes lições que Cristo nos deixou: a humildade, a pobreza, a paciência, a obediência. Falamos essas diversas línguas quando damos o exemplo destas virtudes ao próximo. A palavra é viva quando as obras falam. Façamos falar as obras. E como é que nós vamos fazer falar as obras? Nos deixando mover pelo Espírito, sendo dóceis à ação do Espírito em nós. Por isso, com toda a Igreja, neste domingo de Pentecostes, peçamos para nós a atualização deste dom. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus te abençoe. Um bom domingo de Pentecostes.